eficácia do trabalho que se faz, em seu favor. Um obsessor, meus amigos, é um cego, espiritualmente falando, é um cego, é uma criatura que está num meio onde nada lhe serve. A luz do ambiente astral não penetra a sua penumbra, ele não compreende as leis que regem a natureza e muito menos as leis físicas que regem o seu próprio ser. Parte da terra saturado de paixões, cheio de pensamentos maus, só deixando emanar de si fluidos iguais, correspondentes a esses mesmos pensamentos. De forma que é uma entidade que, onde passa, mancha. É uma situação aflitiva, triste, dolorosa. Ordinariamente as pessoas humanas têm uma espécie de ódio ao obsessor. Elas entendem que ele é um ser maldito, que ele não deve ser atendido em suas necessidades, e que paga com justiça os seus erros. Um obsessor para certas pessoas, é como se fosse um endemoniado, para longe. Jesus não pensa assim. Há nas Escrituras Sagradas, casos evidentes, em que o Divino Mestre sarou o doente, sem ferir o obsessor. Desde que o indivíduo é tão atrasado, tem uma alma tão inferior, um descortino tão estreito da vida, e, ao mesmo tempo, tão vasto do crime, não pode ser tido em igual responsabilidade de um ser consciente, amante da luz, e compreendedor das verdades do onipotente Senhor do Universo. Vós tendes um exemplo, fácil de alcançar as mentalidades mais fracas. Há uma moléstia na terra que é muito temida pelo homem, a lepra. Ela corrói os tecidos de uma forma, que torna o indivíduo completamente diferente daquilo que era, quando são. As suas feições se alteram. Transforma as mulheres bonitas, tipos de beleza, em verdadeiros monstros, intoxica os coitados, da maneira por que se encontram, tornando a sua pele pútrida, pestilenta. O que se faz com essa espécie de doentes? Jogá-los por aí até que apodreçam de todo e morram separados dos sãos. Já se sabe que é um condenado. A ciência, por mais esforço que tenha feito, ainda não conseguiu a cura desse mal, e nem o conseguirá, enquanto esse mal constituir uma prova, e prova completa. Quando Deus, em sua alta sabedoria, entender que será uma prova temporária, então, será descoberto o remédio para sua cura. Mas, enquanto não, é certo. Em todo caso, como eu dizendo, o que se faz com essa espécie de doentes? A ciência se desdobra em caridade, para com esses infelizes. Dão-se-lhes moradas, separadas dos sãos, tratamento, recurso, subsistência, e até, almas devotadas ao bem, falam-lhes com ternura, enviam-lhes leituras sãs, para se entreterem, ensinam a ler os meninos leprosos, para que se distraiam, fornecem-lhes brinquedos. Só não se pode permitir a contato com os sãos, porque assim entra em jogo uma responsabilidade muito pesada para o médico e para a família. Mas, em todo caso, não se tem horror do leproso, e sim da lepra. Quando se avista um enfermo dessa espécie e se diz, meu Deus, que horror! Essa exclamação não vai ferir ao pobre doente sim a moléstia. Meus amigos, essa é a condição do obsessor. Ele é um homem que tem chagas profundas de lepra. O espírito tem em si toda aquela influência pestilenta, maligna, que tem o pobre leproso. Que fazer com ele? Deixá-lo sem salvação? Abandoná-lo ao seu próprio instinto? Deixar que ele continue a praticar a maior soma de males que a sua imaginação produz? Certamente que não. É preciso muita doutrinação, severidade, em certas ocasiões, inteligência, raciocínio, para que ele se convença. E, então, quem tal conseguir, em vez de um benefício, praticará a dois, um ao enfermo que também tinha sua prova a passar, porque se não a tivesse, não teria sido atingido por essa espécie de sofrimento, e, ao mesmo tempo, sarou uma alma que arrancou da treva do pecado, para a luz. Foi bom que aqui fosse pedido preces para essa espécie de enfermos. Foi bom que se pedisse preces para essas almas obsedadas, para as almas obsessoras.
Foi bom que assim se fez. E eu ajunto igualmente o meu pedido, para que todos juntos, numa ação conjunta, firme, serena e forte, possamos desfazer essa grande soma de malhas que está espalhada na sociedade, produzindo malhas de um alcance que não podereis avaliar, e que nós vos traremos pouco a pouco, para que sejais esclarecidos. Ainda mesmo no caso do obsessor se afastar, não se deve deixar de orar pelo seu progresso. Aquele que recebeu a benção, quando havia se afastado aquele que penetrou em seu lar, deve orar, deve pedir pelo que foi algoz, porque hoje compreende o seu papel e sentirá arrependimento do mal que praticou, e sentirá a consequência da prece partida do coração mais ferido. Deus vos conceda, meus amigos, a sua santa paz, e permita que entre os espíritas possa haver uma união fraterna de pensamentos, que faça com que a dor de um irmão venha atingir o âmago do outro irmão. E ninguém tenha prazer em molestar um irmão, material ou espiritualmente. Deus vos guarde. Irene. Sobre milagres. Crentes em Deus, amantes do seu bendito Filho, Deus vos salve. Meus amigos, o estudo de Espiritismo continua a se fazer realmente entre as criaturas do que preferem viver na luz ou habitar a sombra. E, como tal, pouco a pouco esse estudo se vai aprofundando, buscando a razão de ser de todas as coisas, esclarecendo os entendimentos que desejam ser esclarecidos, retificando aquilo que não está correto e ratificando as promessas do Cristo. Um ponto é necessário esclarecer, perante os homens, o que diz respeito às curas, aos fatos aparentemente sobrenaturais, que escapam às leis que regem o planeta e que, por isso mesmo, não sabendo o homem lhes dar cabal explicação, os denomina de milagre. Essa denominação é antiga. No Novo Testamento há fatos realmente admiráveis, realizados por aquele que os podia realizar, Jesus. E, não somente o Divino Mestre, mas, ainda pelo seu poder, os discípulos realizaram curas reputadas impossíveis, e praticaram tantos atos verdadeiramente maravilhosos para aquela época, que essa denominação como que ficou acentuada, para ser sob ela classificado tudo aquilo que o homem não entende. Admira, porém, que na época atual, em que a inteligência se desdobra para a compreensão de altos mistérios, em que a ciência caminha a passos largos, dando solução a problemas até então insolúveis, em que a própria arte mantém esse verdadeiro desdobramento, haja alguém que acredite em milagres. Mas sempre a mesma interpretação, tudo quanto não se pode explicar em milagre, não pode, humanamente falando. Ora, vós compreendeis, por exemplo, que uma criatura inculta, um rústico, de excelente coração, de alma simples, mas de conhecimentos acanhados, não pode compreender, porque não aprendeu, os fenômenos que vós compreendeis e aceitais facilmente, pelo fato de ter de conhecimentos mais adiantados do que ele. Aí estão as vozes a falar pelo rádio, aí está a música, aí está o telégrafo sem fio e muitas outras coisas, verdadeiros milagres da ciência. O inculto não sabe explicá-las, e como tal, julga uma coisa milagrosa. Meus amigos, a verdade é, porém, que a inteligência humana, pouco a pouco vai descobrindo a razão de ser de todas as coisas. E vós sabeis que para tudo quanto está sob as vossas vistas, e muita coisa mais que os vossos fracos olhos carnais não podem enxergar, para tudo isso, há uma explicação. E essa explicação se radica fora do vosso planeta, porquanto aqui não pode estar toda a ciência. Se a ciência humana, que um cérebro inteligente pode apreender pelo estudo, pela compreensão, pasma aqueles que não são igualmente cientistas, quanto mais a ciência do outro plano da vida. O que sabe o homem do além? Tão somente que o Cristo do Senhor, para lá foi preparar moradas que os espíritos, futuramente, teriam de habitar, no seu dizer, antigamente. Eu vou para vos preparar lugar. As diferentes seitas religiosas sabem que essa frase se encontra nos evangelhos e não a desmentem. No entanto, eu vou preparar lugar nas diversas moradas de meu Pai,
certos credos religiosos não aceitam, porque para eles a morada é uma só. Como já vos disse, há diversas moradas na casa de meu Pai. Como são essas moradas? Onde se encontram? O que há nelas reservado para os espíritos? Ninguém cogita. E, quando uma voz dessas moradas se vem manifestar num meio crente, ainda assim, a dúvida aparece. Quem será? Seria de fato esse alguém habitante do outro mundo? Sempre a expressão do outro mundo, quando são outros mundos. E sempre há dúvida dentro do homem. Quando eles querem dar solução, explicação a qualquer causa que não podem compreender, foi o milagre. Entendendo que aquele fato fugiu às leis da natureza, escapou. Meus amigos, as leis de Deus são perfeitas, as únicas que não permitem exceção. Toda regra baseada em credo humano, tem a sua exceção, é assim e assim, salvo nestas e nestas condições. Nas regras divinas não há exceção. A lei é a lei, a regra é a regra. Como, pois, admitir os milagres? Então, Deus formou as leis que correspondem à alta majestade da sua sabedoria e onipotência para que por elas se regesse o universo e ele mesmo as derroga. Como assim? É o caso de vos citar um exemplo muito fácil para a vossa compreensão, facílimo. Correu aos ouvidos dos homens a notícia de que uma estrela guiou os passos dos magos até Belém de Judá, porque em Belém de Judá nascera o Salvador. Ora, uma estrela é um grande astro, uma estrela não pode ultrapassar a sua órbita, uma estrela não pode ter raciocínio, uma estrela não pode tomar uma resolução. Deus então derrogou as suas leis e permitiu que ela se deslocasse, o que seria um verdadeiro cataclisma. Um astro daquela natureza para vir acompanhar os passos dos homens, guiando-os até a manjedoura de Belém. E quando se diz a qualquer uma entidade dessa corporação religiosa, que assim crê, que isso não é possível pelas leis astronômicas e físicas que regem a massa dos astros, eles respondem, milagre da providência. Absolutamente não é milagre. Absolutamente o fato produziu-se de maneira muito diversa. Porque a luz, simulando um planeta ou uma estrela, como queirás dizer, nada mais era do que um espírito guiado por Deus, para acompanhar os passos dos seus servos ao lugar em que nascera o seu dileto filho. A compreensão do homem denomina esse fato naturalíssimo de mistério, que não podendo ter uma explicação, é apenas tido como milagre. E tudo assim. Meus amigos, não há milagres. Aquilo que escapa à percepção ou melhor à vossa explicação, é porque a vossa inteligência, naturalmente votada aos conhecimentos possíveis de se efetuarem neste mundo, não pode lhe dar explicação. Para vós escapam as leis que regem o vosso mundo. Para nós é coisa muito simples. Quando se pede a vida de alguém a Deus, sabendo que esse alguém poucas horas tem de vida, ainda escapa a essa expressão, só milagre. Se não houver um milagre, tal não acontecerá. Mas, meus amigos, quem é que pode saber num corpo até onde vai a possibilidade da vida? Quem é que sabe quando é o minuto preciso, em que o espírito se desprende do corpo? Todas as opiniões são formadas, pelos dados que se lhes oferecem. Mas isso não significa um absolutismo. Pode parecer que a morte se realizou e no entanto o espírito não ter se desprendido da matéria, e em poucos minutos a vida voltar. Milagre. Ressuscitou. Quando um espírito deixa definitivamente o corpo, não pode voltar para o cadáver. Jesus, ciente de todas as leis de seu Pai, único competente para compreendê-las na sua grandeza, no seu alcance, soube sempre praticar atos em presença dos seus discípulos, de acordo com os conhecimentos que tinha dessas leis. Mas não fez milagres. Se assim é, um homem, de certo adiantamento pode fazer milagre. Para o inculto, ele realiza um milagre. O mágico, para o rústico, faz um milagre, a cada instante. Engole fogo, come espadas e pratica outros atos que qualquer outra criatura humana não pode fazer, senão ele. Foi, pelo fato de conhecer todas as leis e ser delas o dono, permiti-me a expressão,
que Jesus pode fazer cessar a fúria do mar, que Jesus pode diminuir os ventos, que Jesus pode tirar Lázaro da cova, e muitas outras coisas, para ele naturalíssimas, pelo seu poder, e para os homens fantásticas. No entanto, atualmente, na época em que se estuda, na época em que se aprende, na época em que a inteligência começa a aperfeiçoar os conhecimentos dessas coisas, ainda há quem diga, milagre. Deixai que o ignorante, na sua ignorância, na sua simplicidade, profira essa palavra, porque ele, coitado, não compreende aquilo que escapa à sua imaginação, ao seu entendimento. Ele nada pode justificar, sem essa expressão. Mas, vós outros, estudai e aprendei. Este é o parecer que vos dou, porque acho que será para o vosso bem. A ignorância, meus amigos, é o atraso. O conhecimento das coisas revela a inteligência, o bom senso. Spinola. Uma transmissão fiel de pensamento. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo todo o bem material e espiritual, toda a paz dos vossos espíritos. Conheceis vós, por experiência própria, o que é a satisfação de um ideal. Conheceis vós, de certo, o que é a realização de um pensamento acalentado com carinho e com o desejo sincero do bem. E, assim como na terra nós amamos e agradecemos a todos os que sabem compreender a nossa vida, assim também no espaço, os espíritos se sentem felizes, quando conseguem transmitir os seus pensamentos, quando as suas ideias são apanhadas, quando, enfim, se estabelece essa comunicação direta do pensamento, satisfazendo uma vontade do outro. Meus amigos, eu tenho estado na vida do além procurando ilustrar o meu espírito no aprendizado da vida, eu tenho estado em companhia dos seres benfazejos, encarregados por Deus de ensinarem e instruírem aqueles que de lá vêm, desejosos de aprender. E, nas minhas lições com os mestres do além, tenho notado que a fonte principal da sabedoria, no espaço, tem por fundamento a caridade. A caridade é a base real de toda a felicidade do espírito, mas a caridade bem compreendida. Vós deveis saber o que é ser caridoso, o que é pensar na necessidade alheia, para melhorá-la espiritual ou materialmente. Tenho, por exemplo, acompanhando os passos do espírito guia, encarregado de incutir no ânimo das pessoas fracas, na terra, a coragem de que necessitam para a vida. Tenho acompanhado igualmente os passos daqueles que vão aos lugares onde se encontram os agonizantes, em seus leitos de morte, procurando lhes dar a coragem de que necessitam para o seu desprendimento da matéria. Tudo isso tem servido muito para minha alma. Acompanho, igualmente os passos daqueles que vão às salas de operação, auxiliar os médicos no momento preciso em que têm de agir energicamente, sobre este ou aquele mal operável. O carinho, o zelo desses espíritos, cercando, buscando inspirar o médico, são coisas realmente instrutivas, maravilhosamente agradáveis ao nosso espírito. Há, porém, um ramo de trabalho outro, para o qual eu sinto verdadeira inclinação, para o qual eu me associo com todas as possibilidades fracas do meu ser, que começo a aprender, é o que diz respeito à infância. Eu gosto imensamente de frequentar asilos, escolas, estabelecimentos de instrução, cursos especiais, infantis. Gosto de ver como se esforça a atividade das pessoas bem-intencionadas, nesses núcleos de crianças, todas subordinadas a uma só vontade, a uma só direção. Eu gosto imensamente desse trabalho. E nesta casa há diferentes espíritos que se desdobram incansavelmente, nessa parte de trabalho. Com elas eu tenho estado inúmeras vezes. Por alguma razão, que é possível que vos diga em dias, mas sobre a qual passarei de leve, determinei, recebendo a intuição que recebi, e, mais tarde, ordem positiva, dedicar todo o meu esforço, como espírito, a esta conhecimentos que tinha dessas leis. Mas não fez milagres. Se assim, é, um homem, de certo casa de caridade. Deus sabe que reconheço a minha insignificância.
Eu não tenho a pretensão de igualar espírito de alta categoria, a quem pertence a direção do plano deste trabalho. Mas, como na vinha do Senhor há lugar para todos, eu serei a abelha desta grande colmeia, talvez a mais insignificante, talvez a menos produtora, mas de muito boa vontade. Eu a este interesse tenho dedicado todo o meu esforço, que consiste em plano que a ninguém transmiti. Plano que começou a sua execução, e eu realizarei, com a aprovação do meu guia. Tenho o prazer de dizer que em seus traços gerais ele está perfeitamente esboçado. Agora teve o seu início. Dou graças a Deus, ao meu Senhor poderoso e bom, onipotente e onisciente, que permitiu a sua serva poder, há tão pouco espaço de tempo afastada do orbe terreno, a satisfação de transmitir o seu pensamento, de forma tal, haver realizado, em breves dias, o princípio desse plano esboçado e traçado previamente entre as nossas irmãs, que compõem a falange luminosa que vós conheceis. Rogo, pois, ao meu Deus e ao meu Senhor, uma benção caridosa e boa sobre aquele que soube compreender o meu pensamento e foi além da minha expectativa. Porquanto esse prêmio, instituído em meu nome, a ideia é puramente sua, que eu agradeço e que aceito em obediência à sua vontade, porque a obediência é a principal virtude daqueles que sabem servir bem. Quem não sabe obedecer, também não sabe mandar. Acate a sua vontade e peço a Deus que lhe prolongue os dias terrenos, para que possa ser, na realidade, um elemento utilíssimo na vinha do Senhor. E a mim me conceda a ventura de poder sempre transmitir o meu pensamento fiel, verdadeiro, tal qual lhe transmiti, absolutamente sem intermediário. Sinto a minha alma satisfeita, radiante de felicidade, porque vi que não foi frutífero o meu esforço, que resulta em um benefício. Eu agradeço a Deus a intuição que me deu, e a graça que me concedeu de poder transmiti-la fielmente àquele que me deu o ser. E para ele todo o respeito, todo o sentimento de quem foi sempre e será sua filha obediente. Helena. Pensai sempre no bem. Meus amigos, meus irmãos, quando se vem do outro plano da vida, dessa imortalidade sem fim, onde vivem os espíritos puros, aqueles que se aproximam de Jesus pela fé, e se penetra no ambiente terreno, tão perturbado pela dor, pelo sofrimento, pela inspiração de seres inferiores que perturbam, que toldam os ambientes familiares, dando causa a tantos males, a tanta obsessão, a tanta dor, nós nos sentimos confrangidos dentro dos nossos espíritos, e, volvendo o olhar para o Divino Mestre, aquele que é santo e puro, desde o começo, pensamos, é tão bom ser-se bom, é tão feliz ter-se pensamentos sãos. Inunda a alma de tanta alegria o pensar no bem. É tão bom amar-se o seu semelhante e procurar fazer-lhe o bem, que custa a crer como é possível haver criaturas que possam conceber em seu pensamento sentimentos opostos a esses, ensinados por Jesus. A terra, tão bela, tão cheia de vegetação, com o sol tão brilhante, com os dias tão preparados para a felicidade, com um ambiente povoado de sentimentos sãos, seria verdadeiramente um paraíso. Mas o que tolda o ambiente terreno é a emanação de pensamentos contrários à fé, contrários à caridade. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, disse o Divino Mestre, com eles eu estarei. Assim, pois, se a terra se reunisse em uma só família, ao pé da cruz de Jesus, como seu ambiente se transformaria num ambiente calmo, de paz, de sossego, de tranquilidade. Nem se pense que, em assim falar, nós desejamos sacrificar os impulsos naturais da criatura humana, a sua mocidade, os desejos, os seus anelos puros, as suas ambições justas, as suas aspirações nobres. Não é isso que queremos dizer. Tudo isso é nobre, tudo isso é elevado. Cada idade com a época do seu prazer, com a sua liberdade relativa e o seu bem-estar. A mocidade, para os folguedos sãos, a velhice para os pensamentos honestos, calmos, demorados, pacientes. Tudo isso é muito relativo, tudo isso é muito bom.
Mas, ao mesmo tempo, olhar para a terra e ver que entre as próprias famílias que se dizem cristãs há tanta discórdia, há tanta desolação, há tanto afastamento da luz, há tanta alma, vivendo como as aves noturnas, na escuridão. Há tanta alma que semelha aparente luz e que, no entanto, vive em profunda sombra. Tudo isso é tão doloroso, tudo isso magoa tanto o espírito que trabalha, que só mesmo a envergadura do espírito superior pode compenetrar-se de que tudo isso não será sempre assim. Para nós outros, se nos afigura um dia sem termo, uma noite dolorosa, uma canseira que nunca chegará ao fim. Às vezes, parece que um espírito desfalece, e desfaleceria se não fosse a força de vida de Jesus. Por isso, a vós, punhado de almas crentes, que carregais sobre os vossos ombros pesadas responsabilidades e cruzes dolorosas, eu venho dizer, meus amigos, colocai acima de todas as vossas dores, de todos os vossos sofrimentos, o amor verdadeiro de Jesus. Amor que não falha, cuja promessa é segura, cujo anseio é a verdade, e de cujo bem não se pode duvidar. Colocai esse amor acima de tudo e ele será o orvalho salutar que borrifará as chagas das vossas almas, e vos mostrará esse amanhã luminoso, onde os vossos espíritos penetrarão contritos e salvos pela resignação, pela fé. Coragem, meus irmãos, coragem, porque se o sofrimento é uma realidade, a esperança não é menor. Vivei pela fé em Jesus e pela esperança desse dia que não pode tardar muito. Deus vos guie os passos em toda a estrada espinhosa da vossa vida, e permita que a vossa fé cintile sempre, diante do vosso caminho, como farol cintila no ponto perigoso para a entrada dos navios através da escuridão. Deus vos guarde de todo o mal. Deus ampare a vossa fé. E com essa esperança, e com essa fé, vivei até o último alento da vossa vida. Paz a todos os homens. Célia. Tomai sobre vós o meu jugo. Amigos e irmãos, Deus vos conceda sua luz. A instrução religiosa é utilíssima à criatura, desde a infância. A religião é um freio suave, pelo qual se evitam grandes males. O homem descrente envereda pelo caminho do erro, com muito maior facilidade do que aquele que acredita em Deus, em suas leis, e espera para os seus atos aprovação ou reprovação divinas. Espiritismo desempenha um grande papel no seio da humanidade, porque, abrindo os olhos aos cegos do entendimento, mostra-lhes o panorama verdadeiro da vida além campa, correspondente aos atos praticados nas vidas materiais. Qual a religião que se preocupa com esse futuro? Qual a crença que explica de uma maneira satisfatória esse amanhã incognoscível? Só o Espiritismo. Ele fala claro à consciência humana e diz, meu amigo, quando tu partires da vida presente para o além, a tua bagagem será leve ou pesada, conforme as tuas ações e os teus pensamentos praticados na terra. Se foste um viciado, um criminoso, um pecador renitente, a tua bagagem será pesada. O fardo tu transportarás com dificuldade para as plagas de além-túmulo. Se porém, as tuas virtudes, os teus pensamentos sãos, as tuas ações praticadas dentro da moral e da justiça, forem o único peso que a tua bagagem tem de suportar, estarás nas condições daqueles a quem Jesus disse, tomai o meu jugo que é suave e o meu peso que é leve. Os pecados, os erros, os crimes, as faltas propositalmente praticadas e cometidas com conhecimento de causa, pesam no espírito como as grandes balas de chumbo que se atam aos pés dos cadáveres, para que se possa lançá-los ao mar, enquanto que as ações praticadas dentro do cristianismo, as normas traçadas por Jesus não pesam, são suaves como plumas. E como as plumas são levadas pelo vento, assim o espírito parte com elas, levemente impulsionado para esse além luminoso. Nunca é demais dizer estas coisas, sobretudo à mocidade. A velhice já descamba para o ocaso, a velhice já tem a experiência dos anos decorridos. O moço é uma aspiração, o moço é uma promessa, o moço é uma esperança.
Para ele convém dizer: olha, tal seja o teu viver na terra, tal será o teu futuro, no além. Incutamos, pois, meus caros amigos, no seio da mocidade, nas escolas, em toda parte, o princípio básico do cristianismo, a caridade aliada à humildade de sentimento. Vamos, quanto possível, explicar a quem não a conhece, o que é a vida no além. Meus amigos, aqui foi dito que em parte vós sois assistentes meramente curiosos. Eu escutei, e confesso, não discordei, in totum, dessa afirmativa. A curiosidade vos manda procurar espiritismo, mas essa curiosidade bem entendida, pode prestar um grande bem. Quantas vezes, ao penetrardes nesta casa, vós vindes apenas para saber como é que se produz o fenômeno mediúnico da incorporação do espírito na matéria. E, quantas vezes outras, tereis dito, cada um consigo mesmo, não acreditei naquilo. Quantas vezes? Talvez, não por malícia, mas por falta de conhecimento das leis que regem esses fenômenos. O fato é, porém, que à força de repetirdes as vossas vindas a esta casa, vós ides formando um patrimônio de saber espiritual, que vos servirá muito nos transes da vida, porque, aqui há manifestações de suicidas, em toda a tortura da sua dor, há espíritos obsessores em toda a rebeldia do seu gênio, há espíritos caridosos, em a bondade do seu amor. Há manifestações de toda espécie. E nem penseis vós que tais ou quais manifestações só podem vir por tais ou quais médiuns. Deus não tem privilegiados. Todos são obreiros da mesma seara. Um pouco de boa vontade, é quanto se vos pede. Vós aprendereis, meus amigos, aprendereis nessa experiência de todos os dias, sabendo que o homem honesto, o homem fiel, a mulher virtuosa, a esposa digna, a filha benquista em seu lar, fazem criaturas queridas na sociedade, fazem o patrimônio no além, enquanto que o sanguinário, o orgulhoso, o egoísta, preparam para si dias tristonhos no além. E, se uso a expressão dia, é para me tornar clara diante de vós porque no além não há dia nem noite alternados como na terra. Ou se tem o tempo sombrio de escuridão, ou se o tem límpido, sereno, feliz. Vamos, meus amigos, meditar suavemente nesse estudo, tirando dele todo o proveito possível para o espírito de cada um. E aprendei sempre que as dores, as provações da vida, devem aproximar a criatura do seu Criador. Jesus está perto daquele que sofre. Vós que sofreis, aproximai-vos dele pela cruz. E que a sua bondade, a sua benção caridosa, se estenda sobre essa assistência, porque Deus sabe onde está o maior necessitado presente. Se é uma mulher, Deus a vê, se é um homem, Deus o enxerga. Quem quer que o sejais que sofreis, Deus vos vê. Aproximai-vos dele pela prece e fazei todo o bem que puderdes ao semelhante sofredor como vós. Deus vos ajude e ilumine. Irene. Conselho à família espírita. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda sua paz suave, doce. Costuma-se dizer que a felicidade humana está no lugar onde o homem coloca o seu coração, dando a impressão de que o objeto amado é sempre motivo de felicidade para as criaturas. Eu não confio muito nesta asserção, puramente convencional, do mundo. O que vejo, o que a prática me demonstra, o que a vida espiritual me tem posto diante dos olhos, para o exame do que se passa na Terra, é que, na maioria das vezes, para onde corre o pensamento com maior amor, com maior afeto, maior dedicação, é onde mais são encontrados espinhos, torturas, dores profundas. O amor da terra é sempre variável, é sempre mesclado de sofrimento e jamais isento dessas angústias morais que tanto atormentam o espírito. O amor sereno e doce é aquele que se radica no infinito, que lá tem sua origem, e que para lá conduz o espírito humano. Amar os espíritos, meus amigos, é bem melhor do que amar os humanos. Não vos admireis, como falo assim, porque na terra eu quis muito, é certo,
Amei com toda a força da minha alma e tive a recompensa dessa dedicação. Mas vejo que não devo pensar só no meu lar, na minha pessoa, na minha individualidade e daqueles que me são caros. Eu volvo meu olhar, como espírito, para as casas dos meus irmãos, e vou notando aqui, ali, além, mais adiante, um pouco mais além, sondando pensamentos e fatos, sempre esta conclusão: tanto amor, tanta ternura, e ao mesmo tempo, tão pouca realidade no ser feliz. Convido, pois a família espírita, que tem razão para pensar melhor e que pode esperar promessas que não falham, porque a sua fé assim lhe explica e também demonstra. Convido a família espírita a colocar mais altos seus ideais. Procurem todos realizar no pensamento uma ideia mais elevada, mais nobre, do que sejam as ideias propriamente terrenas. Volvam os olhos para o além, a pátria da verdade, a pátria da consolação, a pátria da luz, da inspiração, da compreensão exata de todas as coisas, enfim, a pátria onde moram aqueles que não sabem mentir. O afeto humano é sempre eivado de qualquer coisa que prejudica. Mas é assim mesmo a terra. Todas as suas manifestações, as mais belas, são sempre cercadas de alguma coisa que molesta. Não vedes vós as rosas como são delicadas, como são belas, como são perfeitas, como são suaves e perfumadas. No entanto, são cercadas de espinhos. Vós, quando quereis colhê-las, precisais tomar cuidado, para não magoardes os vossos dedos. Elas são serenas, suaves e doces, mas sabem ferir. Assim é a amizade terrena, por vezes, sincera, dedicada e boa, mas sempre no fundo há a gota de fel que envenena, sempre há alguma coisa que laça, que tortura, que prejudica. No além não é assim. Claro que não falamos nos seres inferiores, porque, coitados, eles não sabem amar e estão mais em contato com a terra, do que com o mundo dos verdadeiros espíritos. Falamos do mundo luminoso, onde tudo é verdade, onde tudo é pureza, onde tudo é sinceridade. Ali se ama com toda a pureza da nossa alma. E, quanto estiver em nós para dedicação de afeto, demonstração de amor, tudo quanto estiver em nós para demonstrar exatamente a verdade que acabo de dizer, nós faremos. Faremos, porque fizemos e fazemos. E assim continuaremos a ser. Ora bem, na agitação em que se envolve a Terra, nessa atmosfera pesada de desconfiança de todos os lados, nessa incerteza do futuro, nessa intranquilidade que ameaça o alicerce dos próprios lares bem constituídos, nessa atmosfera pesada, onde o egoísmo, a inveja, o orgulho vivem como verdadeiros elementos favoráveis para fins inconfessáveis, nessa agitação da terra, não pode haver a realização de uma aspiração justa. O crente espírita, por exemplo, que sabe que a vida além, lhe faz promessas que se hão de realizar um dia, concentra sua vida lá. Aqueles que tiverem mais força espiritual, sobreponham-se à existência terrena, pela vontade, pelo exemplo, pela tenacidade, sobreponham-se a essas coisas comezinhas da terra, e, olhos voltados para Jesus, procurem realizar o amor verdadeiro, que não pensa mal, que não prejudica, e que sempre tem pensamento bom para o objeto amado. Meus amigos, Jesus é o verdadeiro amor. Jesus, Ele só, é a verdadeira felicidade. Consagrai-lhe os vossos dias, os vossos pensamentos, a vossa vontade de trabalhar, e tereis a certeza de uma recompensa verdadeira. Aí, sim, vós podereis dizer, com verdade, onde eu coloquei o meu coração, aí está a felicidade. Mas, enquanto o vosso coração inteiro estiver colocado na terra, tereis sempre dissabores, tereis sempre decepções, tereis sempre verdadeiras desilusões na vida. A pátria da verdade é lá. A pátria do amor é lá. Viveis, pois, para lá. E como a vida terrena é caminho para a vida do além, dedicai os vossos dias a subir, embora vagarosamente, a escada que para o céu conduz. Passo firme, direito, pronto para galgar o outro degrau,
seguros, certos de alcançar o fim. Sede assim, meus amigos, sede assim, e vereis que tudo vos passará melhor na vida, tudo vos correrá melhor. Na família haverá mais paciência de uns para com os outros. Nas amizades haverá mais sinceridade, nas enfermidades, mais paciência, na pobreza, resignação, nas contrariedades, paciência, igualmente, e força, tenacidade para as vencer. Enfim, tudo conseguirá aquele que realizar o seu verdadeiro amor além. Deus vos guie. Deus vos guarde. Deus vos proteja. Maria Luísa. Reino Claro Dia. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, o Senhor, Deus vos conceda a sua paz. O que é que paira em torno de mim fortemente, hoje, que me arranca do seio onde estou para comparecer entre vós? Qual é a corrente de pensamento favorável à minha entrada neste meio? Quem pensa tão fortemente em mim, nesta data, e quais as amigas que se associam de tão boa vontade a esse pensamento? Meus amigos, nada mais real, nada mais exato, tenho aprendido do que a força do pensamento. Ensinaram-me os mestres, no além, que um pensamento emitido com persistência, com vibração forte, pode beneficiar, como pode muito mal fazer. Se esse pensamento é de amor, de boa vontade, do desejo de uma satisfação honesta, ele beneficia e atrai com proveito. Se, porém, um interesse egoísta e subalterno faz com que esse pensamento seja emitido para o além, nós sentimos a sua força, é certo, mas essa força representa para nós uma repulsa e não podemos favorecer essa corrente antagônica a nosso sentir. Aqui, porém, sinto-me bem. Os pensamentos céleres correm para o além, em busca do cantinho, do lugar onde se oculta o meu espírito modesto. O pensamento vagueou, de corrente em corrente, subindo, ora em espiral, ora para a direita, ora para a esquerda, até partir como uma seta ao ponto onde se encontrava o meu espírito. Esse pensamento achou e não encontrou repulsa da minha parte, porque eu correspondi a esse pensamento. E venho dizer não somente ao coração amigo, mais amigo do que outro na terra, mas aos outros que associaram-se a esse coração amigo que tenho prazer em afirmar, meus amigos, o tempo corre, e tudo se transforma com ele. Quem tinha tanto apego à vida da terra, tanta ânsia de viver, tanta vontade de ser feliz, tantos sonhos dourados, embalados, com carinho, para ver um dia destruídos completamente pela mão da morte, quem tanta ânsia tinha de constituir um lar na terra para viver como os outros viviam nas suas casas, felizes, cercados da sua família, quem assim pensava, encontrou, finalmente, a felicidade que desejou, embora um tanto diversa do que aquela que a terra prometia. Porque aquela que a terra prometia, podia ser na aparência muito boa, mas o que seria no futuro, quem pode calcular? Quem pode garantir o amanhã? Quem pode garantir a felicidade perene de duas almas que se estimam na terra? Ninguém, enquanto que a felicidade que eu desfruto, também ninguém pode perturbar porque esta sim, foi Deus quem me deu. É verdade que a saudade, como espinho profundo, muito magoou o meu ser, mais ainda por ver o sofrimento daqueles que realmente me queriam bem. Eu sei que aquela cena trágica não podia cedo, facilmente, se esvaecer da mente de quem a presenciou, mas aquilo, bem pensado, meus irmãos, para mim que hoje compreendo tudo, foi tão somente a realização da minha vontade, expressa perante o meu guia. Tão somente isto, mas, para os outros, e para mim própria na terra, enquanto vivi sofredora, para mim naquela época e para os meus, aquilo foi uma coisa tão somente pavorosa. Hoje tudo está esclarecido. Reino Claro Dia. A felicidade que me foi concedida não pode ser perturbada por questões mesquinhas da terra, apenas, não podendo ser indiferente a tudo quanto diz respeito aos afetos terrenos que deixei, afetos enraizados dentro do meu espírito, eu não posso deixar de penalizar-me quando alguma tristeza os ameaça, como há pouco aconteceu.
Há bem poucos dias, os sustos, as angústias, tudo isso me tocou de perto, mas, em tudo vendo a mão da providência, em tudo instruída pelo guia celeste que me acompanhou, no espaço, eu pude compreender e aceitar incutindo de alguma sorte a resignação nos meus. Não vos interessa de perto, meus irmãos, o que significa esta comunicação hoje. Mas, uma vez que há quem compreenda a razão por que aqui estou, eu venho dizer, laço indissolúvel prende os espíritos uns aos outros, e as datas natalícias são para nós outros, do outro plano da vida, alguma coisa, não parecida com o que há na terra, mas alguma coisa que denota um gosto íntimo, sagrado, uma recordação dos tempos idos, e estas coisas tão suaves, tão reais, tão verdadeiras, e tão sinceras, não podem ser indiferentes ao nosso espírito. Assim, se eu estivesse na terra, estava de parabéns. Por que não posso estar de parabéns no além, se sou feliz, se tenho amigas, se vejo os meus? Longe pois de rolarem as lágrimas pelas vossas faces, pela recordação desta data, seja este dia comemorativo da minha felicidade no além, cercado das minhas novas companheiras e sentindo-me feliz com elas. Deus abençoe e conceda sua graça, não somente a todos quantos me querem bem, mas a todos quantos creem, aceitam e abraçam o Evangelho Sagrado do Divino Mestre. Zuleika. A estrada da vida. Amigos e irmãos, a vida material é uma longa estrada, circundada de espinhos, circundada de precipícios, todos eles conduzindo a criatura para o caminho estreito que vai ao céu. Larga essa estrada no começo da vida, porque a infância desconhece o que é a responsabilidade, o que é a direção da própria vida. Essa estrada vai se estreitando pouco a pouco, quanto mais se estabelece a responsabilidade do indivíduo. De forma que, no seu percurso, grande, espaçoso, imenso, ela vai pouco a pouco, se estreitando até que no seu último degrau é, realmente, estreita, para que o espírito desencarnado, equilibrando-se, possa ter lugar no além, sem dificuldade, firmado na sua própria virtude. Vós estáis, talvez, em meio dessa larga estrada e sentis que pouco a pouco ela se vai estreitando, permitindo que o vosso passo com maior cuidado, seja estugado para frente. Já não caminhais com aquela facilidade como os primeiros dias da vossa vida, ides, pelo contrário, sentindo que as dificuldades vos apertam e que tendes necessidade de um equilíbrio moral fortíssimo, para poder vencer os precipícios do caminho. Essa estrada, tantas vezes percorrida por vós em outras vidas, se vos apresenta como uma novidade, porque não tendes a recordação dos tempos idos e tendes a impressão de que a percorreis pela primeira vez. Assim, porém, não é. Esse mesmo caminho o vosso espírito já tem trilhado, encarnado em corpos diversos. Nós também que hoje vivemos no mundo além, como vós temos passado por todos esses precipícios que hoje vos cercam. Não somos criaturas diferentes de vós. A estrada para nós também foi larga no começo, depois se foi estreitando, se foi circundando de acúlios, se foi cercando de obstáculos, de barreiras na aparência intransponíveis, e se foi estreitando, até que afinal desembocamos no além. Nós também tivemos as mesmas quedas, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas dúvidas, a mesma incerteza, e, quiçá, a mesma fraqueza de fé. Com o correr dos tempos, porém, com as vidas sucessivas que se foram reproduzindo para os nossos espíritos, a nossa fé se foi fortalecendo e, graças ao Criador, foi vencendo aqueles obstáculos que dantes para nós se afiguraram impossíveis de transpor. A mesma coisa vos acontecerá, meus irmãos. Não desanimeis. Aquilo que para vós hoje é uma dificuldade enorme, amanhã será simplesmente um passo dado com um pouco de esforço, e nada mais. Vede o andar da criança, vacilante no princípio, ela balança o seu corpo leve, procurando equilibrar-se na planta pequenina dos seus pés. E,
Se não for mão solícita que a venha amparar no momento, certamente cairá. Mais tarde, porém, a criança firma o passo e em breve tempo corre sadia e forte. Vós também sereis assim. O vosso passo incerto se transformará num passo seguro e caminhareis firmados na fé, alicerce inamovível que é o cristianismo espírita. Agora, se a vossa fé é vacilante, se a lâmpada bruxuleia, se incerta e tem alternativas de crença e descrença, também o vosso passo terá as mesmas alternativas, ora será seguro, ora será incerto. Aquele, porém, que tem a resolução firme de caminhar na linha que o Espiritismo traçou, para sua salvação, muito embora suportando cruzes pesadas para outros, mas para ele na aparência leves, certamente suportará a estreiteza da estrada e desembocará no além, subindo, leve como as plumas. Meus amigos, amai a doutrina que professais, não a tenhais como espírito de novidade. Seja ela o livro santo que o sábio lê e relê, e nunca acaba de ler. Vede homens doutos, quanto tempo levam para aprender o que está escrito no simples tomo de um livro. Por quê? Porque eles não analisam linha por linha, conhecimento por conhecimento, estudam em vez de ler, e procuram tirar das páginas daquele livro, insignificante, pequenino, toda a ciência que ele contém. O outro diz, eu já li todo, devorei aquela leitura, e já acabei de ler. E o sábio responde, eu não sei o que ali se encontra, tenho lido e relido, procurando aprender, e ainda não acabei. O outro, aquele que não tem ciência, entende que ler da primeira página até a última é simplesmente devorar o que ali se encontra. Do proveito nenhum. Assim a doutrina espírita. Meditai, meus amigos, sobre todos os acontecimentos, aqueles que pareçam mais insignificantes na vossa vida. Meditai sobre eles, procurai tirar deles ensinamentos. Não sejais como aqueles que mal recebem a esmola, entendem que já estão com a bolsa cheia. Mas, ao chegar lá fora, veem que ela está vazia. E voltam para receber novas esmolas. Tudo por quê? Porque o interesse que lhes conduziu o passo, não foi o interesse real da salvação eterna, foi, tão somente, o interesse do momento. Mas o momento, meus amigos, passa. A vida material se vai e o interesse espiritual permanece. Trabalhai, pois, para o interesse que não perece, muito embora, auxiliando o interesse material, quando lícito. Estudai, meus amigos, estudai no grande livro da natureza, a majestade do Criador. Procurai nutrir os vossos espíritos com esses ensinamentos, não como verniz que se passa na madeira suja, mas como o verniz que se passa na madeira limpa, preparada para o receber. Este fica na madeira, enquanto que outro de nada vale. Deus vos guarde, Deus vos inspire. Isaura. Referências a uma lição anterior. Meus irmãos muito amados, o Senhor Jesus vos guarde em sua graça. Não há muito tempo, neste recinto, a minha humilde voz se fez ouvir, pressagiando sofrimentos, dores, e frisando, para vosso estudo, uma parábola que achei conveniente não dar solução completa, porquanto esperei da vossa fé e do vosso juízo, o raciocínio que lhe correspondesse, e, por conta desse raciocínio, a dedução exata do que eu queria afirmar. Deveis recordar-vos, meus amados irmãos, que, nesse dia, falando eu sobre essa parábola, expliquei que num grande campo havia muitas árvores, entre as quais uma colossal que, pela sua ramagem copada, oferecia, mais do que todas as outras, proteção e abrigo nas horas de canícula. Deveis recordar-vos que eu fiz sentir que, na sombra, havia alguém pensando mal e se preparando para o golpe fatal na frondosa e robusta árvore. Tudo isso vós não compreendestes, mas eu esperava, despertando as fibras do vosso coração, evitar futuros males, o que não me foi possível evitar. Deveis recordar-vos que, naquele instante, falei esta frase que hoje repito: o machado está posto à raiz da árvore, quem dará o primeiro golpe? Vós tendes,
Meus amigos, exarada nas páginas daquele folheto, cujas comunicações tanto apreciais, esta minha humilde revelação. Pois bem, eu venho, ainda hoje, apelar para o homem cristão. Para o homem que não tem fé, de que se apelar. Para aquele que não crê, que em cada comunicação vê um embuste. Para aquele que desconfia do testemunho dos seus próprios olhos. Para aquele em cujo sentimento não vibra o calor das revelações eternas, cuja alma enregelada não sente o fluido salutar que vem do além, acompanhando a palavra. Para esse, apelar nada significa. É o mesmo que aproximar uma bela gravura dos olhos de um cego e dizer: vê como é bela. Olha. Abra os teus olhos. Ele, coitado, abrirá seus olhos, mas não conseguirá ver as belezas daquilo que se lhe põe ante a visão. Os seus olhos são mortos. Ele não enxerga. Por isso, eu digo, apelar para os que não sabem crer é malhar em ferro frio. Apelar, porém, para as criaturas cristãs, para aqueles que confiam no Divino Mestre, para aqueles que colocam o seu amor acima de todos os amores, apelar para esses, é justo que o se faça, porque esses compreenderão o que se lhes mostra. No entanto, meus caros amigos, a minha palavra só no âmbito desta sala, passou pela imprensa, foi exarada em página impressa, mas não ficou plantada no íntimo do coração do homem. Seu ensino o vento levou. O sentimento se foi com ele, resta a letra morta. Mas, no dizer do Filho de Deus, as palavras que vos digo são espírito e vida, assim falou Jesus. Eu também, humilde servo do Imaculado Cordeiro do Senhor, ofereci a palavra que achei conveniente dizer então. Essa palavra não surtiu o efeito que eu esperava e era lícito esperar. Paciência. Mas a vida humana está entregue a Deus. E a palavra do Cristo é: nenhum só fio das vossas cabeças cairá, se não for da vontade do meu Pai. Caminhemos, meus amigos. Se não podemos caminhar em dias frescos, calmos, tépidos, suaves, caminharemos em dias áridos, sobre a escarpada montanha, ao peso de pesada cruz. Caminhemos. Mas caminhemos sempre. Onde houver eco sincero para minha palavra, ela ficará. Deus vos guarde de fazer qualquer mal a quem quer que seja. Deus vos ensine a fazer sempre o bem. Jean-Marie Vianney, Cure d'Ars. Procuremos servir a Deus amando o próximo. Meus irmãos, meus caros amigos, seja entre vós louvado o nome do Senhor. Meus espíritos vêm fazendo reflexões, desde o começo desta sessão, sobre as diversas manifestações aqui prestadas. A ideia dos espíritos não convertidos à lei de Deus é destruí-la. Eles fazem como os cães que ladram à lua, sabem que não a podem atingir, mas esforçam-se por fazê-lo. Quando o espírito evoluído pertence em vida material a este ou aquele credo, passando para o mundo além, facilmente compreende a realidade da vida espiritual. Mas, quem passou a sua vida com pensamentos impróprios, quem recusou a fazer o bem, não perdendo a oportunidade de fazer o mal, quem gastou seu tempo inutilmente, ou prejudicialmente, não quer saber que existe uma lei inflexível, que apurará todos os seus atos e lhe fará pagar com justiça as responsabilidades adquiridas na vida presente. A esses, não convém saber que existe um código, pelo qual se apura a responsabilidade do seu espírito. Vós tivestes um exemplo palpitante neste instante, espírito que durante a sua vida de homem pertenceu à religião que proíbe o culto da vossa. Espírito que, no seu próprio dizer, visou com prazer e fé o que se passava no mundo além do que lhe era vedado, que tinha por dever perscrutar as consciências dos seus irmãos, para julgar os seus atos como inflexível juiz. No entanto, essa criatura compreendia que essa atribuição nunca lhe deveria ter sido confiada, porquanto era tão pecador como qualquer dos seus irmãos, na sua própria palavra. Mas esse espírito procurava servir a Deus, buscava a evolução, procurava realizar o mandamento do Mestre, e,
Assim fazendo, esse espírito colocou-se acima do preconceito da sua própria igreja, e, quando raiou o dia eterno, apresentou-se no mundo além, não como um católico, não como um descrente